Mesa 1. A poética do corpo não normativo no âmbito das artes visuais. Mediador, Daniel Moraes. Convidados, Ângelo Custódio e Diana Niepes. Intérpretes de língua gestual, Vinícius Scheffer, Cláudia Ferreira, Márcio Antunes e Sofia Soares. Bom, começamos então nosso seminário com dois convidados bastante especiais para o projeto Demonstra e para mim. Essa mesa ela tem como título Poéticas do Corpo Normativo, e eu estou aqui enquanto mediador dessa conversa e também artista, então eu vou ser uma pessoa que vou estar aí tentando organizar essa conversa e apresentando também um pouco do meu trabalho. Antes de passar a palavra para eles, quero fazer algumas explicações sobre a Demonstra e sobre o seminário. E antes disso, eu vou fazer minha autodescrição. Sou um homem moreno, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou aqui no meu ateliê, uma parede branca atrás de mim. Estou vestindo uma blusa, uma camiseta preta. Ao meu lado tem uma estante de cor escura com um quadro e alguns livros. Sou uma pessoa com deficiência. Tenho uma deficiência na mão direita. E acho que é isso, não esqueci nada. Então é o seguinte, então o seminário ele faz parte da residência artística Demonstra, tá? Que hoje vai contar tanto com esse seminário específico, mais dois seminários e a exposição. Tá? Então, a gente vai falar em torno de 1h30 sobre assuntos relacionados à nossa produção. E lembrando que a residência, o projeto Demonstra é uma plataforma de investigação artística que tem o propósito de mapear, estimular e difundir a produção artística de pessoas com deficiência no âmbito das artes visuais, tá? E esse seminário ele encerra um período de residência artística que ocorreu no início do ano, né, de janeiro, fevereiro e março, que contou com 6 artistas selecionados no Open Call. E entre eles estão Guto Oca, Jeff Barbato, João Paulo Rassi, Juca Fis, Lua Cavalcante e Nara Roseto, tá? E teve a curadoria minha e da Isabel Portela, e lembrando que todos os a grande maioria das pessoas que estão envolvidas tanto no seminário quanto na residência e toda a produção, toda não, né, mas a grande maioria da produção são pessoas com deficiência, e isso realmente foi sempre uma prioridade dentro desse projeto. E que ele surgiu com o apoio da DG Artes, da República Portuguesa, que é a Direção-Geral das Artes da República Portuguesa, e hoje conta também com o apoio da Nier Foundation, que tem possibilitado aí a gente desenvolver essas ações, tá? Então, esses são as pessoas que, vamos dizer, nos apoiam, e também a gente tem que agradecer os colaboradores que também apoiaram de forma direta e indireta esse projeto, tá? Entre eles está o Arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas, a Vaga, a Associação Walk and Talk, a 55SP, Now Here, Duplex Air, Galeria do Lago, Arte em Libras, Grupo AMI, e a Universidade Estadual da Paraíba, no Brasil, e a incubadora Down e o Kudo Down, tá? Que são 2 projetos que envolvem também a Nier Foundation. Então, assim, esse resumão da ópera para iniciar. Espero não ter esquecido de ninguém, mas lembrando que essa é uma mesa que vem encerrar esse momento, esse momento de encerramento, vem encerrar
essa residência, né, artística, e com isso eu convidei duas pessoas que, de certa maneira, eu não conheço fisicamente, mas a gente está muito próximo em muitos projetos, que é a Diana Nipsi e o Ângelo Custódio. Tá? Agora eu acho que eu já vou passar a palavra para eles e agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês. Tá? Realmente para mim é um prazer e uma gratificação muito grande de poder ter esse momento de conversar com vocês e trocar, dialogar. E eu acho que é isso. Então peço para vocês se apresentarem um pouquinho. A gente pode fazer por ordem alfabética, então, Ângelo, você que vai começar. E aí depois pode ser eu e depois a Diana, e eu acho que aí a gente vai tocando a conversa, vai deixando ela fluir. Então, é isso. Olá aos residentes e a todos lá em casa. Então, no ecrã podem ver um corpo que geralmente é lido como corpo masculino. Eu tenho barba e tenho vestido um gorro vermelho. Estou a usar aos escutadores pretos. Tenho um brinco dourado de filigrama, um coração de filigrama português. E uma camiseta ou uma t-shirt desportiva preta e vermelha. Basicamente, eu moro em Amsterdão há já 11 anos. Vim para cá a estudar e fiquei cá a morar. Basicamente, sou um artista e investigador com uma prática maioritariamente em voz e em performance. Fiz estudos no Conservatório de Amsterdão, em canto clássico primeiro, e depois fiz mestrado em artes visuais, cá em Amsterdão também, no instituto chamado Sandberg, um programa temporário bastante interessante chamado Master of Voice, que é um pouco não muito usual. E basicamente na minha prática artística gosto de utilizar a linguagem poética de forma a hibridizar conhecimento académico e também a experiência corporal, especialmente da minha perspectiva interseccional, queer e de uma pessoa com deficiência. E gostava neste momento de definir o que significa queer para mim, que não se restringe apenas a uma identidade sexual, mas a uma forma de ver queerness na linha das escritas de José Munhoz, que enquadra queerness enquanto alguma coisa que não existe ainda, algo que não é estável e que basicamente é uma utopia futura. No meu trabalho, eu trago muitas vezes técnica vocal ou incorporamento vocal, e a parte somática também desta experiência de incorporamento da voz, enquanto forma de conhecimento também. Devo prosseguir ou gostavas de ficar só pelas apresentações, Daniel? Podemos deixar nas apresentações e depois a gente segue as obras, tá? Vai lá, Diana, arrasa você agora, depois eu falo um pouquinho também. Não sei se você terminou, Ângelo, terminou ou você quer... Tá, ok. Olá, eu sou a Diana Nips e eu espero mesmo que os meus cães não latam agora, porque eles vão mesmo agora à rua neste preciso momento. Pronto, e então eu sou uma mulher de cabelo escuro que está pendente para um dos lados, tenho uns AirPods, uns óculos redondos, uma suéte azul clara e um lenço em torno do pescoço. Estou sentada num sofá. E este barulho é as patinhas dos meus cães. Estão prestes a ir à rua. Pronto.
E nessa casa parece quase o som de sapateado, então é muito engraçado. Eu trabalho em torno da linguagem, que é escrita de vídeo e de dança e performance e circo. E o meu trabalho está muito relacionado enquanto observar o corpo, enquanto manifesto e objeto político. E, portanto, está muito conectado em torno da palavra, em torno da imagem. Não tanto que é que eu trabalho em torno de dança, mas não tanto em termos de prática somática do que é a dança e o vocabulário da dança convencional, mas mais em torno de imagem e das suas representações. Portanto, eu trabalho muito com a ideia do corpo fora da norma enquanto um statement político, quer seja em termos de identidade políticas queer, quer seja em torno de não cumprir o padrão da norma. Portanto, a minha investigação gera em torno do monstro humano e do corpo híbrido e pronto. E amanhã é o lançamento da segunda edição do meu livro, do Anda Diana. Pronto. E então, basicamente resumindo, uma grande bola que é as mutações das várias camadas do meu trabalho, que tiveram várias transformações ao longo dos últimos 15 anos, então foram se transformando em muita coisa. Talvez como o Ângelo, eu também tenho uma base de artes visuais, porque na minha família o meu pai era pintor socialista, então eu conecto-me muito com o som. Eu não consigo observar só a dança ou só o circo, ou só uma técnica. As coisas para mim metamorfoseiam-se de uma forma de gerar tensões, pronto, e é isso, acho eu. Ótimo. É aquilo que me interessa. Boa. Tá bom. Bom, eu já falei um pouquinho, mas a respeito de mim, eu sou brasileiro, atualmente estou em Campinas, São Paulo, fico nesse vai e vem Portugal, Brasil, já faz uns 4 anos. Eu fui especificamente para Portugal para estudar artes, então quando eu comecei o meu mestrado na Belas Artes de Lisboa, então foi aí a minha relação com Lisboa foi em cima da minha investigação e de certa maneira Portugal sempre também teve para mim sempre foi um país onde eu tive meu tempo para estudar arte. Eu venho do design, na verdade eu sou formado em design e só recentemente, há 4, 5 anos atrás, que eu comecei a perceber que eu precisava, né, aprofundar na minha pesquisa artística, e aí começou essa minha relação com a minha investigação e com Portugal em si. Eu faço mestrado em pintura na Belas Artes, né, mas meu trabalho, minha mídia, vamos dizer assim, principal é o desenho, como a principal ferramenta para eu iniciar o meu trabalho. Então, para mim, o desenho acaba sendo um impulso para eu conseguir desenvolver outros trabalhos. E aí eu já começo a chamar de desenho expandido, porque o desenho que eu começo a fazer se expande como consequência do meu desenho para performance, para instalação, para o vídeo. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. E deixa eu ver o que mais. E a questão da deficiência, eu acho que ela vem muito associada à minha pesquisa artística. Eu acho que quando eu decidi estudar arte, eu comecei a perceber a perceber o meu corpo e também a perceber o que ele me gera. E então está intimamente ligado ao corpo também a pesquisa. Então, se eu posso falar também de uma mídia, o corpo é a minha ferramenta também de inputs, né, para inúmeros trabalhos. E não só isso, para mim, tanto a construção da Demonstra
ela também acaba sendo um desdobramento desse trabalho, né, dessa investigação. Então, por mais que eu trabalhe muito com a questão muito pessoal, né, minha, do corpo, isso expande também, e é uma coisa que eu acho que é meio minha, de articular outras pessoas, isso eu sempre tive. Então, a Demonstra, para mim, ainda é uma obra em construção, então a Demonstra é essa obra que se metamorfoseia por muitas pessoas, e eu acho que isso me dá realmente ferramentas para expandir também a minha noção de deficiência e a deficiência social e a nossa deficiência em geral. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu venho do desenho, uma coisa muito particular, atravessa o corpo e entra no coletivo, no sentido de criar uma rede de conhecimentos. Então, acho que dessa forma eu consigo me definir. Bem complexa. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente poderia começar a falar um pouco dos nossos trabalhos. Eu pedi para cada um deles trazer uma obra que esteja, ou que já tenha desenvolvido, ou que ou que esteja desenvolvendo. Então, a ideia é que cada um, né, fale um pouquinho de um trabalho específico, para depois a gente até, né, se questionar, e eu acho que essa conversa pode ser bem fluida e sem tantas demarcações, mas é isso. Aí a gente volta para a ordem alfabética novamente. Então, Ângelo, você foi sorteado para começar. Então, eu escolhi um trabalho que vou apresentar esta semana no contexto de um festival basicamente baseado em som, chamado Rewire, em Haia. O festival tem uma exposição de instalação e performance chamada Deep in Afterthought, Proximity Music Deep in Afterthought. E o meu trabalho chama-se Hum Another, e é uma instalação, mas infelizmente esta instalação está a ser produzida neste momento e eu não tenho imagens, mas parte das imagens utilizadas nesta instalação vem de um momento performativo e de uma investigação mais longa de 2 anos. Então, o vídeo que eu gostava de apresentar hoje, basicamente, foi o primeiro resultado desta investigação, chamada Queerable Instabilities, e depois eu posso falar um bocadinho mais do trabalho a seguir. Este primeiro resultado desta investigação foi one single take performance, transmitido ao vivo por streaming, nos tempos em que o Covid não nos deixava performar. E só gostava de mencionar as pessoas que colaboraram comigo, porque é importante. Basicamente, quem fez a manipulação eletrónica ao vivo foi a Tatiana Rosa, portanto ela estava a performar comigo. A direção de imagem e de câmara foi de Pedro Matias, apoio técnico de Michela Abolafio e o costume, o wearable design foi do Arthur Guillamino. Gostava de fazer um aviso, porque este vídeo na verdade tem luz estroboscópica e flash, portanto convém dizer antes de partilhar com vocês. Sim, lógico. Então...
simultaneously share an encounter. Assembled in messy bits, we embody materialities beyond flesh and blood, and include countless components, from plastics, metals, resins, ceramics, carbon, electronics, We are assembled in many assembled bodies. We are assembled in bodies beyond bodies. A symbiosis of polyperspectives, beyond representations of 0 and 1. Animated by an interplay of desiring flows. With more parts than our whole. And strangers to ourselves. Listen. Direito. Encolhe a barriga. Estica o peito. 2. Esquerdo. Direito. Encolhe a barriga. Estica o peito. 2. Esquerdo. Direito. Encolhe a barriga. Estica o peito. 2. Esquerdo. Direito. Encolhe a barriga. Estica o peito. 2. Esquerdo. Direito. Encolhe a barriga. Estica o peito. 2. Esquerdo. Direito. My grandmother used to sing for me.
in stable binary rhythms. Norm. Norm. The norm. Stabilize. Norm. Binary. Repeat. Stable. 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 Coded patterns. Stabilize. Stabilize. Coded patterns. Stable. Stabilize. Pattern. The norm. Stabilize. Repeat. Norm. Repeat. Stabilize. Norm. Pattern. The norm. Coded pattern. The norm. Repeating. Stabilize. Repeat. Norm. Coded pattern. Coded pattern. Repeat. Norm. In binary rhythms. Norm. Norm. Coded stabilize. Coded pattern. Repeating. Norm. 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 An embodied coding passed on by oral technology as deceptive advertising of what is valued and worth reproducing. Basicamente, esta performance tem uma temporalidade que eu chamo Queer Creep, porque é uma experiência que tem uma temporalidade específica e que é uma experiência particularmente auditiva. O som, na verdade, é a primeira camada do meu trabalho sempre e é a camada que direciona o desenvolvimento dos meus trabalhos. E só para que talvez seja um bocadinho mais perceptível lá em casa, porque o vídeo, as imagens são bastante abstratas, eu sei. Basicamente, os zooms feitos nas imagens, os elementos nas imagens pertencem sempre ou ao meu corpo, enquanto elemento performativo, ou aos elementos no espaço, portanto, o início do vídeo em que vocês veem o que nós chamamos as estrelas, na verdade são as luzes do espaço do teatro. E basicamente é isso, e o som é única e exclusivamente a voz e manipulação eletrónica, e no meio do vídeo vocês ouvem um som que é menos habitual, ou menos identificável, e esse é o tal elemento prostético que eu utilizo em vez da minha prótese. Esta instalação audiovisual interativa que tem as imagens das quais vocês viram também, e o som, basicamente é uma instalação performativa que é, vamos dizer, acionada por uma câmara com inteligência artificial e que processa estes fragmentos de imagem e de som e que, após a detecção de um corpo no espaço, portanto, enquanto um setting de um encontro entre a inteligência artificial e esta pessoa, e que constrói de uma forma sequencial e associativa a própria narrativa para ser experienciada por esta pessoa. O novo elemento nesta instalação é a vibração,
tátil, enquanto uma forma de trazer um elemento somático, na verdade, uma forma de estar em contacto com o toque, mas também de usar o toque enquanto proporcionar estar em contacto com nós próprios, e que relaciona com o conteúdo do que é ouvido no trabalho. E então existe um pod que eu chamo Próxima de Silicone, que tem então esta coluna tátil, e que eu tenho aqui um protótipo que pode estar disponível no espaço e que pode ser colocado no corpo em qualquer parte. Eu aconselho diafragma, mas mas é uma razão pessoal. E que se relaciona com metodologias utilizadas na minha prática artística, tem basicamente a ver com metodologias do ouvir ou do escutar, que é basicamente as metodologias que eu uso para criar, para cantar, para falar, para improvisar. E é isso, acho que não... Ótimo. Deixa eu dar uma olhada um pouquinho mais na prótese. É de silicone, é isso? É de silicone, é um protótipo. Tá. E neste lado terá a coluna tátil lá dentro. Os originais ainda estão a secar. Então Que delícia. não te posso mostrar. É uma impressão 3D ou não? É uma impressão Não. 3D. Quem me dera, foi feito manualmente. Foi feito manualmente e o que é que eu vos posso dizer? Silicone and rubber glass. E tem a forma do espaço negativo do diafragma, na verdade. Uma forma um bocado triangular, que é bastante importante para mim e que pode ser colocada, não sei, no final das costas, na parte lombar. Ou... No sacro. Yeah, exatamente. Sim. Ou como é que se diz? Underbelly? Sim. É o abdominal inferior. Exato. Mas a parte baixa da barriga é mais literal. Exato. Me lembrou um pouco o banco de bicicleta. E eu já tive uma atração muito grande para o banco de bicicleta, assim, até tive vários desenhos que eu fiquei fazendo de banco de bicicleta, essa forma, mas me lembrou um pouco essa forma um pouco... É meio fálica, mas ela é vulva ao mesmo tempo e interessante. Estava a pensar como é que tu relacionas com a realidade virtual, porque falaste nisso, não é? Neste encontro. Com a realidade virtual, não sei se percebi bem a tua pergunta. Estavas a falar de este dispositivo, como é que tu trabalhas em torno do som ou na verdade, ele apenas traduz o som enquanto vibração. Portanto, quando a câmara detectar o corpo, vai despoltar a imagem e fragmentos sonoros numa experiência à volta de 7 minutos, mais ou menos, depende. E esta coisinha pequenina vai ter vibração e que tu podes utilizar no corpo onde quiseres. Portanto, não é uma experiência em realidade virtual, mas é uma experiência aqui e agora. Concreta. Concreta, Estava a completamente. pensar que é muito interessante. Desculpa, eu sei que estou aqui na converseta, Daniel, desculpa lá. Mas Imagina, não tem desculpa nenhuma. Mas isto traz coisas, pronto. E então, eu estou a trabalhar com uma companhia da Alemanha em que num dos meus projetos futuros, uma das coisas que nós estamos a fazer é de que forma é que tu consegues passar o som para pessoas surdas.
E eu estava a achar isso. Uma das coisas que nós estamos a trabalhar é a vibração em torno da cadeira do Yeah. público. Yeah. E pronto, e então isso trouxe-me a esse lugar e era só para partilhar. Desculpa, Daniel. Posso partilhar mais uma experiência que é menos, mas que tem a ver exatamente com isto. Eu tive um trabalho sonoro que foi traduzido para um museu, que foi traduzido com linguagem gestual e no processo eu trouxe um destas colunas táteis porque achava que, para além da linguagem que estava escrita no poema, para ser traduzido, achei que uma informação mais física, já que o poema é tão corporal e que tem uma circularidade de movimento tão presente no som, achei que uma experiência tátil podia ser tão benéfica para uma tradução, mas infelizmente a pessoa que estava a fazer a tradução não quis experienciar, porque disse que a linguagem gestual é maioritariamente visual, e eu acho que simplesmente esta parte do Pois, processo mas, de vida, estás a perceber? sim. Cortou Mas um quando pouquinho, estás- Ângelo, para mim. Você colocou uma coisa que cortou para mim, assim, não sei o que você falou agora Não foi nada muito importante, era só tá. o facto do processo artístico e criativo trazer elementos que às vezes não são elementos que estejam que estar presentes no resultado final, mas são parte do processo que podem despoltar associações ou relações. não são da linguagem do concreto. Yes. São uma linguagem mais visceral, é uma coisa Exatamente. que não explicas por palavras, são Exatamente. práticas semáticas, não. Exatamente. Sim, eu no Anda Diana fiz isso com os subwoofers e Yeah. as coisas tremiam, então Yeah. pronto, parecia que aquilo ia cair o palco. Bom, vamos seguir a ordem alfabética, então eu e depois vai você, Diana, pode ser? Bom, Ângelo, obrigado então pela sua apresentação. Acho que é sempre instigante entender um pouco do seu processo e percebo, para mim, tem uma coisa muito constante ultimamente, porque eu também tô num processo de escrita de dissertação, né? Então, para mim tá tudo, né, tendo que ter um sentido, tendo que ter uma explicação e tal. E o que vem muito dentro de umas coisas que eu estou escrevendo são a questão dos fragmentos autônomos, dessa autonomia do fragmento, ou a autonomia do vestígio, sem a necessidade de catar esses fragmentos e uni-los, né? Então, vejo que o seu trabalho também fala sobre isso, assim, sobre esses fragmentos autônomos, e é isso que, por exemplo, eu vou apresentar o meu trabalho, eu sinto que o meu trabalho, ele vem de uma narrativa talvez um pouco até primária, na construção do meu trabalho. Óbvio que ele se desdobra, como eu falei para vocês, até demonstra, eu encaro como um trabalho artístico. E então, o que eu pretendo mostrar para vocês é a consequência de dois. É o início de um trabalho que se desdobrou em outro e que está se desdobrando em outro. Mas sinto que o meu exercício de desconstrução também desse meu vício, né, de uma continuidade, de catar os fragmentos para juntar, entendeu? Ainda é muito evidente e me incomoda muito. Então, bom, vou mostrar as imagens, eu acho que senão eu vou ficar devagando aqui. O que a gente está vendo, o que eu vou apresentar para vocês é um trabalho, é um vídeo, tá? E nessa página que eu estou apresentando para vocês são 4 frames, vamos dizer, são 4 imagens desse vídeo, na qual ele acontece muito, ele não tem um preparo, né? Na verdade ele acontece quase como um happening, né? Então eu até chamo ele como vídeo happening, porque eles acontecem, geralmente esses vídeos meus acontecem muito em consequência
da minha prática no ateliê, tá? Então é uma coisa bastante individual. Então quando eu resolvo filmar alguma coisa é porque eu estava desenhando ou estava manipulando alguma coisa e isso vem, né? E geralmente são esses objetos, esses utensílios que estão ao meu redor, tá? Então o vídeo, ele tem o nome de Mãos Dadas com a Minha Irmã. Ele foi feito em 2020, também num momento bastante pandêmico, onde eu estava muito dentro do meu ateliê, estava no Brasil, onde eu estou agora, aliás. É, e em cada uma dessas imagens, o que a gente vê são as minhas duas mãos, vamos dizer, manipulando alguns objetos. E esses objetos têm desde tesoura, pentes, pedras, enfim, coisas de utensílios manuais mesmo, tá? E, eu comecei a incorporar eles dentro, dentro não, mas comecei a incorporá-los, eles no meu corpo, através envolvendo eles com no Brasil a gente tem o nome de, ai, agora esqueci o nome, mas tipo um tecido elástico. Nossa, me fugiu o nome completamente. Um tecido elástico de. Meu Deus, estou tentando catar o Não é nome. tape. Não é Não, tape. ele não chega a ser tape, ele não tem cola, mas ele é um tecido elástico médico de coisas clínicas e esportivas. E isso é uma coisa que tem muito aqui em casa também, é uma coisa, eu acho que toda essa também, esses utensílios tem uma coisa muito pessoal da minha convivência com coisas aqui, porque a minha família é de uma família bastante esportista, então isso, e é utilizado para questão de contusão, dor e tal, então, Eu uso no meu dueto. sim. Nós chamamos cá tape na mesma, mas pronto. Ah, tá, tá. Agora fugiu o nome para mim, depois eu lembro, tá? No Brasil a gente tem um outro nome, tanto que uma vez eu fui procurar em Portugal com esse nome, né, do que a gente tem aqui, e ninguém sabia o que era. Então eles falavam, não, é fita elástica, fita elástica. Eu, tá. Mas eu comecei a incorporar esses objetos no meu corpo. Isso, nesse caso, era um trabalho que eu fazia necessariamente com a minha mão, mas eu fiz com outras partes também. Então, eu ia trabalhando, incorporando esses objetos à minha mão através dessa fita elástica, tá? Que ela é bem elástica mesmo e ela vai se moldando também o corpo, tá? Então, esse é o vídeo na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é um trecho desse vídeo e que eu vou passar agora.
então eu acho que esse vídeo vem depois assim, tem uma ordem para mim, assim, né? Então acho que primeiro a minha relação com os instrumentos, e eu acho que o que me gera querer desenhar certas coisas, eu acho que um impulsionamento para mim também é o incômodo corporal, e até no meu processo artístico eu fico revisitando esses incômodos e revisitando certos confrontos do meu corpo com certos objetos, e aí essa relação vai muito, às vezes, de ordem semelhança ou dessemelhança, usabilidade ou não. Então acho que vem um pouco dessa identificação ou não identificação com esse objeto, e também de coisas que relacionadas ao que é possível, eu consigo fazer, outras coisas que não consigo fazer, mas eu acho que, independente do que eu não consigo fazer, eu acho que a principal motivação para mim é que eu venho perseguindo essa ideia da eficiência deformante, né? Esse impulso da eficiência que a gente tem e que está muito ligado ao valor de uso do corpo mesmo, de quanto mais eficiente, mais, né, valor isso existe. Então eu venho batendo nessa tecla, eficiência deformante, né? Então acho que, obviamente que dentro dessa investigação tem muitos contornos e tem muitas abordagens, e aí o que antecede a isso que são os desenhos. Aqui eu estou agora numa outra página onde tem duas imagens, e as duas imagens são de desenhos. A primeira imagem é uma parte de um dedo, tá? Ele, apesar de estar num zoom bem aproximado, ele é um dedo que mostra a unha, né? E a parte um pouquinho mais ou menos uns 3 centímetros para cima, mas é um desenho de 3 centímetros, sobre papel feito a carvão. E do lado dele eu tenho uma composição de desenhos dessa mesma série, né? Então essa primeira imagem faz parte da segunda, que é uma série chamada Monstruário, que eu já venho desenvolvendo já faz acho que uns 3 anos, e aí eu vou desenhando esses objetos em papel, né? Então, e aí essa também é referência ao mostruário de coisas e ao monstruário de monstro, né? E aí nos desenhos menores que tem aqui à direita, que é a composição, eu tenho no caso a gente vê tesourinhas de costura, assim, em várias posições, tem uns bisturis de dentários, tem uns dedos, também tem uma que eu faço só de unhas cortadas, então essas unhas cortadas que sobram, aquelas, né, unhas, por um tempo eu fiquei convivendo com elas e fui desenhando elas em composições. Também, mas assim, são coisas às vezes instrumentais, às vezes corporais, né? E aí tem essa série de desenho monstruário. E aí e aí eu fico muito ligado desse utilitário ao meu redor. E quando eu estou desenhando, é o que me vem esses vídeos, né? Então isso se desdobra em outras coisas também, mas eu acho que o que eu queria enfatizar mesmo é um pouco desse meu processo de como eu vou vendo os impulsos que me geram para desenvolver os meus trabalhos. Então acho que tem um pouco esse raciocínio, né? E um pouco mais
eu me sinto mais tradicional perto de vocês, mais é, primário, primitivo, eu não sei, mas assim, eu tenho algo, algo meio, enfim, acaba sendo esse, vamos dizer, essa narrativa, né? Ou não sei se é uma palavra narrativa, mas esse é o meu circuito de desenvolvimento de trabalhos e cada vez mais tenho me envolvido com a performance. Eu acho que isso vem de uma forma, está vindo de uma forma muito forte. E o que eu nunca me imaginar como artista performático, mas aí comecei a entender também essa minha relação com o esporte, que eu acho que isso vem muito também dentro desse trabalho, que também essa eficiência deformante, o quanto essa lapidação do corpo esportivo tem um resultado na metamorfose do corpo. E o quanto ele interferiu na construção minha corporal. E nada, assim, aí comecei a perceber o quanto o meu corpo tem de memória desportiva. E essa memória desportiva eu ainda consigo enxergar muito como um efeito muito traumático, não um efeito, lógico, eu sei os benefícios do esporte e é uma coisa mas sempre, na minha infância sempre teve um hiato aí de não entender por que o meu incômodo tão grande com o corpo e com o esporte, apesar de ser obrigado a fazer todos os dias e ter um pai que treinava a minha dor, que era o meu treinador todos os dias. Então, assim, para mim, aí eu acho que isso vem agora, isso está muito claro, né? Então, dentro, né, dessas percepções da memória do corpo, das coisas que ainda, eu acho que vem muita coisa de história pessoal minha e essa minha relação com as coisas, volta e meia, né, tem esses disparos para outros suportes e para outros atravessamentos que também não só é uma coisa pessoal. E aí eu acho que quando extrapola o pessoal, ele também vai para essa questão, como eu já comentei, da coletividade e desse atravessamento com outras poéticas, que para mim é muito, muito importante, assim, essa articulação entre trabalhos e com consonâncias, né, entre a semelhança de corporeidade. Então, para mim, é muito, muito importante hoje também conviver com pessoas que de certa maneira, têm uma questão corpórea, que não que é parecida, mas que vibra no mesmo sentido, né? Tá. Então, aqui eu era mais ou menos o que eu queria dizer dentro do meu processo. Podemos continuar com Diana, falando e apresentando um pouquinho também do processo dela. Vamos lá? Eu queria só dizer-te uma coisa. No Sim, por judging, favor. no judging, no judging. Nós Sim, passamos muito tempo com obsessões sim, injustificadas. E eu tinha que dizer isto, desculpa. E as obsessões sim. injustificadas fazem-nos perder muito tempo a julgar-nos dentro das normas disseminadas, que é isto que nós estamos sempre a pôr em causa. Sim, As normas disseminadas. E, portanto, não há sim, hierarquias. sim, Pronto. sim. E, portanto, aquilo que eu tenho estado a desenvolver ultimamente vem em torno de um projeto um bocado megalómano que se chama Fora da Norma, né? E Fora da Norma é uma coisa demasiado grande para aquilo que eu inicialmente imaginei, e então estou aqui um bocado a ficar sem pernas, sem pés e sem mãos para conseguir me organizar no meio deste projeto absolutamente gigante. E inicialmente isto vai começar por uma série de... Portanto,
o que é que eu estou interessada no meu trabalho no geral. O meu trabalho parte por base numa ideia de a organização dos órgãos, é um trabalho visceral em que os corpos se compreendem como próteses uns dos outros, são extensões uns dos outros. Portanto, eu não uso cadeiras ou canadianas, ou seja com o meu corpo, seja com o corpo de outros artistas com deficiência. E, portanto, esta ideia de expor o corpo na sua vulnerabilidade máxima é uma coisa que implica um modo de expressão muito arriscado, porque mostrar vulnerabilidade em cena é um lugar que incomoda muito, não só a nós enquanto performers, mas a vulnerabilidade é um lugar em que a sociedade nos domesticou de uma forma a normatizar os corpos da forma mais eficiente possível, através de próteses ou ortóteses ou coisas que ditam a eficiência para tornar o nosso ritmo mais normal. E, portanto, a partir do momento que eu tiro isto, eu tenho um problema em cena, que é de que forma é que eu me desloco ao ponto A ao ponto B, ponto 1, de uma forma eficiente. E se eu não estou a fazer de uma forma eficiente que é ditada por as normas sistémicas e disseminadas, como é que eu o faço? Portanto, eu faço através de corpos, e os corpos tornam-se próteses uns dos outros. Isto estava tudo bem até aqui, a partir do momento em que eu estou a trabalhar a solo. Eu lixei-me. E, portanto, eu já não tenho pessoas. Eu não tenho pessoas que possam ser estas próteses, estas mutações, estes híbridos que se transformam. Portanto, a partir do momento em que eu retiro os corpos, e se o meu trabalho está muito relacionado com um lugar de não gravidade. Portanto, é um lugar que a gravidade não existe. E, portanto, eu posso dizer isto, mas na verdade a gravidade existe. E, portanto, a partir do momento em que eu estou a trabalhar sobre corpos que não funcionam sobre uma lógica de que não existe gravidade, como é que fazes isto existir a partir do momento em que... E a gravidade é uma coisa que existe de forma concreta. Portanto, isto é muito simples. Quando eu tenho outros corpos em que eu posso recriar estes efeitos a que eu chamo de ilusão óptica, e que são momentos de ilusão óptica e de risco que me interessa trabalhar os limites físicos de cada corpo, a partir do momento que eu estou a solo, e porque eu estou a fazer criações a solo neste momento ao longo do próximo ano, eu estou a criar estruturas para não usar cadeiras ou canadianas ou coisas. E, portanto, a partir do momento em que eu estou fora do chão, como é que eu estou fora do chão? Porque eu ainda não consigo voar. Então, efetivamente, isto são os problemas que eu estou neste momento a lidar. Estes problemas também, digo que não são problemas, mas fazem parte da minha linguagem, que é uma linguagem de extensão, em que me interessa também questionar as normas disseminadas em torno da utopia do corpo, e quando estamos a trabalhar sobre as normas disseminadas em torno da utopia do corpo, de que forma é que tu apresentas as deviations da norma e os corpos fetichizados sem entrar em conflito direto. E então, pronto, isto está a ser... Eu não posso entrar em conflito direto com o público porque eles vão anular tudo aquilo que eu estou a dizer a partir do momento em que eu for com uma forma absolutamente violenta. Portanto, isto tem que ser uma negociação, tal como qualquer trabalho que está a levantar questões que são pôr dedos na ferida, né? Pronto, as pessoas têm medo e as pessoas observam os corpos com deficiência de uma forma bastante perversa. E esta perversão também me interessa e, portanto, ela tem que ser negociada de uma forma de uma forma sábia, e que não é sempre simples, principalmente quando os corpos passam por muitas humilhações. Portanto, o meu trabalho tem sido em torno de criar humor ou de deslumbramento em torno da ideia de humilhação e da opressão dos corpos. Portanto, aquilo que eu estive a fazer esta semana e que faz parte do trabalho do Fora da Norma é um vídeo. Este vídeo chama-se
I'm so very tired of playing. E, portanto, é um vídeo experimental de uma série de vídeos muito curtos que se chamam Actions Are Slaves. Ações são escravos. E, portanto, esta captura do corpo, ao contrário do que eu tenho feito em torno dos videoarts ou videodanças que eu fiz, que eu vou desenvolvendo, estes vídeos são vídeos que presumem toda a fricção e tensão que eu gero em palco na relação público-performer, mas nesta forma em vídeo. E, portanto, isto é muito complexo de criar. A ideia do I'm so very tired of playing é um vídeo em que eu sou uma criadora com deficiência tetraplégica e I'm so very tired of moving, o que não deixa de ser bastante sarcástico e irónico, que é eu não deixo de ser tetraplégica e eu continuo a fazer coisas absolutamente remarkables que eu não sei quanto tempo vou aguentar, e este desafio é mesmo isso mesmo. Eu não vou fazer nada e as coisas que acontecem são provocadas por elementos externos. E vou pedir ao Guilherme para parar agora, por causa do vídeo. Portanto, eu vou pôr o vídeo que ainda não está editado, e é só para perceberem que ainda não está editado e não é a versão oficial que sairá, mas vou compartilhar convosco. Está a andar? Pronto, e então isto é uma série de várias ações que vão ocorrer em vídeo, que faz parte deste lugar em que pela primeira vez eu não uso a palavra nos videodanças, porque eu uso muito o discurso de escrita ou de palavra em torno dos meus videodanças, e que decidi anular na totalidade e a ação falar por si mesmo na ideia de exposição e de que forma é que o corpo não normativo é refletido através do olhar de quem está a observar também. Portanto, isto é um lugar que me interessa nestes vídeos, que são muito mais raw e trashy e em torno do que os outros objetos que eu crio para palco. Portanto, isto é o lado de vídeo que está integrado no Fora da Norma, mas Fora da Norma é um projeto muito grande, que conta com uma criação minha que se chama Outro Lado da Dança, e o Outro Lado da Dança é uma criação para palco de uma peça de dança, com muita coisa técnica, que é um solo, em torno do mapeamento dos artistas fora da norma ao longo da história até hoje. E, portanto, o que eu estou a fazer é investigar muitos artistas ao longo da história, o que me faz pôr em causa muitas das coisas que eu digo, ou muitas das coisas que eu faço, e daí eu também ter dito no judgment, porque
quanto mais informação tens, mais pões em causa os teus ditos, os teus saberes, o conhecimento. E, portanto, tem sido uma investigação também muito interessante, que não sei qual será o resultado até agosto, que é quando vai estrear a peça, mas espelha este lugar do que é o outro lado da dança. O lado em que dos corpos que são excluídos e que continuam a ser atirados para as margens e que não encontram nunca o seu lugar. Portanto, é também um lugar experimental para conseguir encontrar esta cronologia de um lado da dança que foram ao longo do tempo os invisíveis da história, que me interessa profundamente compreender e de que forma é que eu trago isso para a cena com o meu corpo. Pronto, porque não vou fazer a história da dança. Agora eu sou a Claire Cunningham ou o Ângelo Custódio e vou cortar uma perna. Pronto. Não é isso que me interessa. Interessa-me compreender esta história, mas que esteja presente. E esta peça também tem uma talk performance. E o Fora da Norma é, portanto, ainda um plano que será de formação para artistas com deficiência, no lugar da performance com artistas sem deficiência, em que farão blind dates, e, portanto, tenho 6 duplas de blind dates que estarão em residência artística ao longo deste ano e do próximo ano, que têm formação com alguns artistas que trabalham os novos mídia, que é o Rogério Nuno Costa. Eu vou dar Disability Studies, o André Teodósio vai falar de teatro experimental, pronto, e falta aqui, e vamos falar de práticas somáticas em torno do toque, como se estivesse a despedir de alguém pela última vez, com o Daniel Pisaniglio e o Miguel Teles, e portanto são práticas que estes artistas terão acesso, e que irão trabalhar nestes blind dates ao longo de uma residências artísticas de 3 semanas e que irão apresentar coisas. Coisas essas para dar acesso, na verdade este plano é para dar acesso a objetos que vão contestar o que é o corpo político do artista, de um artista que não cumpre a norma e de que forma as normas que estão disseminadas excluem e são tão bem elaboradas que nós estamos a cumprir padrões que nem nos apercebemos que estamos a cumprir esses padrões. Portanto, o que eu quero é que não seja eu a fazer sempre este lugar, porque eu tenho uma linguagem específica, mas dar acesso a outros para fazerem a sua linguagem específica. E, portanto, tenho assim algumas duplas muito interessantes, que eu estou muito entusiasmada, e, portanto, é um plano que vai estar ao longo de várias cidades no país também, o que significa que, claro que as duplas que eu já trabalho há alguns anos, estes artistas com deficiência são os de Lisboa, mas o plano será também, irá para Guimarães, para Lolé, para o Porto, e então é uma coisa que terá outra visibilidade em torno de outras cidades, porque estamos em Portugal, continuamos a falar de artistas com deficiência em Lisboa, né? Pronto. E continuamos a dar acesso à criação de artistas com deficiência em Lisboa, mas são artistas com deficiência que são quem? A Diana, né? Pronto. E que eu não vejo outras criações de artistas com deficiência, e há o Daniel das artes visuais. Pronto, é isso. E, portanto, como resumimos a nomes, enquanto resumimos a nomes, não, isto vai ser... eventualmente nós vamos nos reformar, digo eu. Pronto, eventualmente vamos nos reformar, portanto tem que haver mais gente. E então, já sei que eu tenho que condensar a minha linguagem para uma coisa mais concreta e mais pequena, mas pronto, Fora da Norma terminará com um plano de palestras também, em que o objetivo é o que é as normas, como é que nós explicamos o que é a norma. É muito difícil de dizer que somos um artista fora da norma quando explicar as normas disseminadas é algo muito difícil de fazer. Portanto, estas palestras eu vou trazer pessoas dos Disability Studies, vai vir o Leonard David e vai haver uma série de artistas em que eu ainda não sei muito bem como é que isso vai finalizar, porque estou a falar de 2023, 2024, mas em que irá haver esta partilha artística que eu acho que faz muita falta. E, portanto, o plano do Daniel com a Demonstra
que dá acesso a artistas com deficiência e que dá a comunicação e estas partilhas, eu acho que é muito importante, pronto, e não é muito importante, tem que haver, porque senão nós estamos sempre a fazer as coisas sozinhos. E Sim. sozinhos somos muito pequenos. Nós experienciamos o mundo em torno do nosso umbigo. Então, estas partilhas são muito importantes para mim. Sim. E por isso estou muito grata de estar aqui. E Que bom. com isso finalizo aqui a bola do que é. Olha, Diana, finalizar, você não vai conseguir finalizar, porque eu sempre vou te chamar, e é isso, você já faz, esse é o final de outros recomeços, tá? Tô falando isso porque a Diana sempre está com a gente, está comigo e está com a Demonstra desde o início, e já foram alguns convites que eu já fiz para ela. E eu concordo plenamente. Eventualmente haverá uma troca, só que com alguma dificuldade em gestão Não, fique tranquila. Não, fica tranquila, e eu sei que isso vai sempre acontecer, e para mim, acho que a Demonstra, quando você estava falando de criar essa proximidade, hoje eu vejo o quanto é importante, assim, porque a gente tem 6 artistas com e sem deficiência, mas que trazem uma abordagem sobre a deficiência de uma maneira bastante interessante e muito pertinente. E como é importante um espaço para a gente dialogar. E assim, dialogar de diversos assuntos, né? Eu acho que assim, desde do processo criativo a questões pessoais, porque isso está muito próximo uma coisa da outra. A vivência desses artistas é uma vivência onde, quando você começa a falar de arte, você percebe que vida é arte e não tem como desassociar essa corporeidade do que você faz, porque você esbarra muito nela, porque você começa a questionar todo o processo. E aí, nesse momento, eu percebo o quanto eu perdi tempo com pessoas sem deficiência. E assim, a necessidade, eu percebo assim, a troca que eu tenho com todos esses artistas que hoje estão na residência e das outras pessoas que eu fui encontrando no meio do caminho, e me aproximando, porque eu acho que é isso também. O Ângelo é outro que eu fui também me aproximando muito, né, gente? Tipo, Ângelo, vamos conversar. Eu fui ainda assim, ó, né? E hoje, graças a Deus, a gente também tem um trabalho que a gente está desenvolvendo juntos e nos aproximando, e que muito em breve a gente também vai poder comentar. Eu acho que a gente está ainda nessas pré-produções, né, Ângelo? Mas o que eu queria dizer é que realmente é necessário essa aproximação, assim. E o quanto mais eu me aproximo, mais eu acho que realmente ganha força e ressignifica certos conceitos de todos os sentidos, tanto dentro ou fora da norma, né? Obrigado, Diana, pela... É muito impressionante o seu vídeo, viu? O que você tá numa cama elástica, né? E são vários frames, é isso? Não, é um único frame. Porque Não, parecia que... não está cortado sequer, o vídeo ainda nem está editado. Pronto, o vídeo vai estar editado, mas este vídeo que eu vos mostrei agora ainda não está. Entendi. Mas pronto, na verdade o que vai aparecer para a conversa já estará editado. Mas sim, a ideia, eu interessa-me compreender, assim, eu quando fui para a cama elástica, a ideia são elementos externos que provocam movimento no meu corpo, porque efetivamente é uma coisa que me interessa, de que forma é que tu geras movimento, como é que tu provocas movimento. Como é óbvio, eu estou-me a mexer, mas a ideia é, eu não me estou a mexer. I'm very tired of moving. E isto é absolutamente verdade, porque as minhas peças são de uma extrema violência física, de uma intensidade muito grande. E, portanto, quer neste vídeo, a sensação que eu tive foi: eu acabei de fazer
o Anda Diana, o dueto, ou as minhas peças, de 1 hora e tal. E o vídeo tem 2 minutos, portanto, é de que forma é que tu crias este Sim. lugar tão único de corpos específicos e de que forma a especificidade deste corpo te causa este estranhamento e ao mesmo tempo deslumbramento pela perversão de estar a observar um corpo que tu não compreendes. Pronto, mas também vem um bocado deste lugar. Eu tenho passado a semana toda a investigar artistas e, portanto, eu comecei já a dar um bocadinho em maluquinha com isto, né? Mas encontrei uma coisa que é um livro muito interessante que se chama Plankton Dreams. E o Plankton Dreams é de um filósofo indiano autista que não fala e que é absolutamente genial. E estás a ver o Anda Diana em livro, porque o Ângelo não deve saber, mas eu editei agora o Anda Diana. É o Anda Diana de um autista, mas de uma coisa que nós dizemos as mesmas coisas, às vezes, que é absolutamente incrível. E, portanto, ele fala muito desta ideia de humilhação. E isto para mim foi muito interessante, porque uma das coisas que mais me perturbou, ou uma das coisas do meu trabalho que faz ainda muita parte, é de que forma o setor artístico me invalida. Quando eu já era bailarina antes, sou artista circense ou coreógrafa, mas a partir do momento em que eu fiquei numa cadeira de rodas, como é que o setor mudou? E quando isto mudou, o meu mundo passou a ser pequenas humilhações constantemente. E ele diz assim, uma coisa: I personally have doctorated in humiliation, but I'm not complaining. Humiliation, after all, made me a philosopher. I am the philosopher who has learned to find humor in being humiliated. E isto foi um trigger point absoluto na forma como eu trabalho o corpo, porque muitas das vezes aquilo que acontece, eu estou fora do teatro e as pessoas começam-me a tratar como se eu fosse um cãozinho, né? E a partir do momento que eu entro para a cena, é um pavor que as pessoas têm de mim e da forma de como falam comigo, ou da densidade do trabalho que está ali a desenvolver, assim, que as pessoas, no fim, a maioria das vezes nem percebem que eu tenho uma deficiência, e que isto para mim é absolutamente extraordinário, quando todo o meu trabalho é em torno deste lugar tão específico que te cria, que é o que é que te faz criar essa hierarquia de como os corpos se devem comportar. Pronto, e o vídeo, então, os vídeos serão vários sobre estas ações de um corpo muito cansado de procurar o seu corpo no corpo dos outros e nas normas disseminadas. E são coisas cruas, mas está lá este lugar de estranheza, de confrontação com o corpo. Acho eu. Não sei como é que serão os outros vídeos. Ainda estou à procura. Muito bom, muito bom. Mas pronto. Obrigado por compartilhar. Eu consigo compreender quando tu trazes o teu vídeo. Também há muito eu quando vou para vídeo, também tenho muito medo. O que é que eu vou fazer e que isto seja relevante. Quando estava a ver o teu vídeo, estava a pensar, quando disseste aquilo, de que se calhar estavas a pôr em causa ou alguma coisa. Eu também sinto muito isso nos meus vídeos. Não em cena, em palco, mas nos vídeos é um objeto que os novos mídias nos trazem um certo conforto, acho eu. Eu acho que assim, é porque eu também nunca encarei o vídeo ou a performance como... Isso começou algum processo, né? Que também eu acho que desse reconhecimento desse vídeo como material. E aí, para mim, era quase como uma ponta de um iceberg, assim, sabe? Tipo, o vídeo eu percebo que tem muito mais coisa. E óbvio que você vai percebendo o que você pode com esse. Porque eu acho que a mídia vai ser só realmente um suporte para você manifestar o que você tá querendo, né? Então, eu cada vez mais quero, obviamente, explorar outros suportes e eu acho que isso vem naturalmente. Quando eu até coloquei que me sinto talvez um pouco primário, primitivo, é até mesmo pela inocência e pela essa proximidade um pouco
inicial, vamos dizer assim, introdutória com isso. Claro. Não só me comparando, mas óbvio que eu também tenho coisas no meu processo de entendimento de comparação, obviamente, eu acho que isso é um complemento, de comparação do que eu estou fazendo, que eu acho que vem da minha construção também de esportista, de ter o outro como adversário e comparação do que se faz mais, do que se não faz menos. Tem um pouco dessa relação na minha cabeça, mas eu acho que isso é uma construção da minha cabeça, então, né, de comparação, mas eu acho que é muito mais nesse sentido de um processo inicial de um trabalho que obviamente se desdobra em outras coisas. Enfim. Mas eu acho que não devemos desvalorizar as escolhas estéticas Sim. ou hierarquizar também, porque Sim. na verdade variadas escolhas também têm outros motivos e a verdade é que a imagem que eu apresentei super esteticizada Realizada. na verdade foi capturada, é toda analógica e na verdade foi Sim. capturada, foi uma escolha para não permitir que este corpo, o meu corpo, fosse lido por estas câmaras que são robóticas e que fazem vigilância do espaço. Portanto, tem só a ver com o conteúdo de trabalho, mas Sim. na verdade uma imagem mais crua traz outro tipo de vulnerabilidade. Sim. Eu acho que a palavra é crua mesmo. Eu não sei. Eu confesso que por vídeo vou tendo vários lugares estéticos diferentes, então isso Sim. é um bocado random estar a dizer alguma coisa mais concreta em torno disso, porque eu vou experimentando coisas. Mas neste momento, em torno das ações, interessa-me uma coisa, mesmo que seja mais tosca, mais anos 90, experimentalismo do filme, uma coisa assim, e menos este lugar do que é o vídeo, ou o vídeo da publicidade, ou o vídeo mainstream, que é uma coisa que pode ir para pode ir para uma qualidade que é quase absurda em termos. Eu acabei de fazer uma publicidade e eles vão pô-la em 3D e eu fiquei assim, ai vão, eu vou ficar em 3D. Pronto. Aquela coisa. Sim. Boa. Mas olha, eu fico muito contente de ter conhecido o Ângelo também aqui. Vens para a minha base de dados. Como nascimento artístico. Foi um prazer. E eu fico muito honrada e é mesmo muito fixe conhecer um trabalho assim tão super desenvolvido e interessante e super obrigada pela partida. Diana, foi um prazer. Para mim é tipo eu fico completamente I can't say it in Portuguese anymore. Fico completamente impressionado como é que isto de uma escolha pessoal que foi sair do país, porque obviamente que querer estudar canto clássico e ser performer e ter uma deficiência desde criança em Portugal era uma impossibilidade que sempre foi dita que não poderia acontecer e que foi sempre uma coisa que descabida para mim. Obviamente que a norma é ter as normas impostas são que valorizam este tipo de corpos e que tipo de corpos são valorizados. Obviamente que nós conhecemos e que é o que nós vemos disseminado nos mídias, mas então obviamente que eu tive que fazer esta escolha, que foi uma escolha um bocado difícil, mas que me deixa triste e que já partilhei com o Daniel anteriormente de não ter este contato direto com o meu país e de não poder falar estas coisas também no meu país, que é um país que necessariamente precisa que estas coisas sejam faladas. Pronto, então bem-vindo ao meu mundo, agora vais vir para cá falar porque completamente. Eu não sei muito bem como, as pessoas ouvem-me, eu não sei muito bem porquê, porque a maioria do tempo eu só digo barbaridades pela boca fora e tenho um sentido de humor muito sarcástico, que ainda bem que não viste ainda, mas eu tenho um sentido de humor assim um bocado refinado. O Daniel já segue há algum tempo
É bastante interessante porque vocês falaram, e eu acho que pela nossa experiência pessoal, obviamente estamos interessados em coisas semelhantes por vários pontos de partida. O Daniel também falou da deficiência Ciência, sim. e como estas temporalidades e estas estruturas do teatro e da dança e das artes performativas e da arte em geral, como estas estruturas procuram eficiência no trabalho, eficiência nos corpos e como procuram novos formatos, estabelecendo sempre as mesmas formas de produção e as mesmas formas de pensar. Sim, assim, e não te esqueças que ainda estamos no tokenismo em Portugal também. Portanto, ainda estamos neste lugar, mas na verdade tem sido muito interessante para mim também perceber que nas artes visuais há muita gente a dizer, não há artistas com deficiência. Eu, pega aqui o Daniel. As pessoas não sabem, ou não informam-se. E presumem que isto é um lugar de inclusão. Sim, sim. Lamento, não é. Não. Pronto, e então, Daniel, vá finalizar o conceito. Sim. Bom, eu acho que acho que a gente falou de coisas muito semelhantes e dentro de um raciocínio, obviamente, cada um com a sua história, cada um com a sua poética, com as suas mídias. E eu acho que isso só contribui também para quem nos ouve ou quem não nos ouve, mas nos leem ou nos sentem. E aí eu acho que esse é o desafio também, não só quanto artista, mas também quanto, enfim, pessoas e projetos e como a gente faz coisas que possam aproximar e possam ser comunicadas cada vez mais para mais pessoas e de diferentes formas. Eu acho que também é questionar os meios de comunicação aí que a gente tem e os meios com que a gente produz, né? E aí, obviamente, que quando eu fiz a Demonstra, eu percebo quanta deficiência e quanta limitação tem o projeto, né, Demonstra. A quantidade de coisas que precisam ser ampliadas e concepções, assim, muito... E é tão importante a Demonstra, Daniel, é tão importante, porque eu confesso, eu não nasci com uma deficiência, mas eu durante os primeiros anos da minha deficiência, eu procurei tantos artistas com deficiência, eu procurei muita coisa e eu não encontrava nada. E portanto isto é muito importante. Eu também sinto isso e acho que esse encontro pra gente só, né, valida essa... Fico muito contente de juntar vocês dois, que são pessoas que eu admiro pencas, muito, e eu acho que isso só vai dar mais frutos para a gente pensar trabalhos e projetos, e ideias, e risadas, e drinks, e fervo, se Deus quiser. E aí só tenho a agradecer, então, a presença de vocês dois, agradecer quem nos ouviu e quem nos assistiu agora. Essa é uma das mesas, né? Teremos mais uma mesa com a Isabel Portela, que é a curadora que está envolvida comigo na residência artística, né? E vai ser serão outros convidados e teremos também uma mesa com todos os artistas expondo os trabalhos que foram desenvolvidos dentro da residência. Acho que vai ser muito legal para vocês também perceberem e entenderem também esse processo que foi reunir todas essas pessoas e foi muito, muito foda, foi muito bom. E a exposição também. A gente tem uma exposição que inicia também com esse seminário. Então é uma exposição experimental, virtual, que vai acontecer com uma ocupação de muitos espaços virtuais, que vocês também vão entender a dimensão dessa exposição Frankenstein que a gente está propondo. E aí
vou tentar finalizar aqui, agradecendo novamente os dois e agradecendo todo mundo aí que esteve com a gente e toda a equipe envolvida para que nós três conseguimos estar aqui nos comunicando. Se quiserem falar mais alguma coisinha, podem também dar um tchauzinho. Eu só quero agradecer, obrigada mesmo, por me Obrigado. continuares a incluir aqui nesta partilha. Sim, sim. É ótimo. Bom. E para mim foi um prazer conhecer a Diana e um prazer falar contigo outra vez, Daniel. Sim. E Tens que vir a Portugal agora. Ele vai vir. Eu vou trazer ele. exato, Pronto, para, é isso. para trabalhar decididamente com o Daniel em Montemor, certo? Sim, sim. E como é óbvio que eu visito família e amigos. Ah, Exato. E como é óbvio que eu visito sempre família e amigos. E na verdade até conhecemos pessoas em comum, Diana, mas depois podemos falar disso noutra altura. Isso. mais Tá à bom, frente. queridos. Isso. Bom, então agradecendo a todos. Acho que é isso. E vejo vocês aí nas próximas mesas. E beijo a todos. Até breve, todos. Beijinho. Obrigada.